Bom dia, tudo bem, heroína? Bom dia, seja bem-vinda. A Ivana, tudo bem, Ivana? Como que vocês estão? Glória a Deus, né, por mais um dia. Hoje tá um dia tão quente aqui, graças a Deus, que tava passando aquele frio todo que a gente tava vivendo esses dias aí. E tô até de camiseta. Louvado seja Deus, né? Que nos deu graça de passar pelo esse invernão. Ah, sim, logo, logo a gente já começa com essa linha. Semana que vem, né? Já é na outra semana. Logo, logo. Oi, Maria Oliveira, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Glória a Deus, né, por essa oportunidade de a gente compartilhar mais um dia a palavra de Deus, né? Olha só, Maria Oliveira, tô de camiseta hoje, já pensou numa coisa dessa? Hoje tá calor, tá 18 graus, tá agora de manhã, né? Ontem de tarde fez um calorão. Mas fazia tempo que eu não via meus braços. Ai, amém, amém. Que gostoso, né? Então, eu quero. Hoje o pessoal tá demorando para entrar, né? Mas vamos começar nós mesmo. Eu vou ler ali com vocês a continuação, né, daquele capítulo 3 que a gente leu de Efésios, né? Um livro tão especial. A Conceição, tudo bem, Conceição? E vamos compartilhar um pouquinho dessa palavra que Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso, né? E que serve para nós. A Bíblia é atual. Isso que é maravilhoso da palavra de Deus. Ela não envelhece, né? Ela é viva e eficaz. Assim a palavra diz, né? Que a Bíblia, a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que uma espada de dois gumes. Ó, a Maria Oliveira tirando sarro de mim, ó, só porque eu pude pôr uma camiseta hoje. Tá até estranhando aqui meus braços de fora. Ai, que bom, né? E nós falamos tanto disso, né? Que a gente passa pelas estações na nossa vida também, né? Passa pelo verão, passa pelo inverno, passa pelos períodos de inverno, mas da mesma forma que a gente tem aquela certeza que o inverno vai passar na natureza, né? No nosso ambiente, o inverno vai passar. Então a gente não precisa jogar fora nossas roupas de verão, né? Imagine se a gente não tivesse esperança, não achasse que aquele tempo de inverno, de frio, fosse durar para o resto da vida. Aí a gente ia ficar triste, né? Falei assim, puxa, agora eu não posso mais plantar minha cebolinha, vai morrer tudo. Morreu uma arvorezinha minha da planta Espírito Santo. Fiquei tão triste. Falei, puxa, que dó. Ela não suportou a geada também. Foi uma geada bem intensa que teve aqui, né? Então, imagine se a gente não tivesse esperança de que o verão fosse chegar. A gente ia jogar tudo fora, nossas roupas de verão, não ia mais querer plantar nada, não ia começar a se desanimar diante das situações, né? E no entanto, a gente tem certeza que o inverno vai passar e que o verão vai voltar, que a primavera vai vir, que as flores vão florir novamente. A gente tem essa certeza. Então, da mesma forma, a gente precisa ter essa certeza na nossa vida de que o inverno vai passar, né? A gente passa por situações de inverno, a gente passa por primaveras na vida da gente, a gente passa por verão e a gente passa por outonos também. Então, da mesma forma que a gente olha para a natureza e tem a certeza de que aquilo vai passar, olhe para a tua vida com os olhos de Jesus e saiba que a palavra dele é verdadeira, como a gente falou, ela não envelhece, ela não muda. Então, se a palavra diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daquele que ama a Deus, então descansa no Senhor, porque essa situação que você está passando também vai passar, né? Vai passar. Não precisa jogar fora as tuas esperanças, teus sonhos, as coisas que você queria fazer. Ela vai passar, né? Se Deus permite a gente passar pelas situações de inverno na nossa vida, é porque Ele tem um propósito nisso, o propósito de nos transformar, de nos fazer ainda melhor, né? Para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Como a gente leu ontem ainda essa palavra, nós falamos sobre ela, né? Lá em Romanos, acho que lemos também em Romanos 8,
12, né? Em Romanos 12, no segundo versículo, ele fala isso, né? Que a gente não deve se conformar com esse mundo, né? Tomar forma daquilo que está à nossa volta, mas transformar pela renovação da nossa mente e acrescentando cada vez mais palavras que nos dão esperança. Paulo, lá em Colossenses, ele fala, acho que Colossenses ou Filipenses, eu nunca lembro qual que é os enses ali, ou Tessalonicenses. Mas ele diz assim, né, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é de boa fé, tudo aquilo que traz esperança, seja isso que ocupe os vossos pensamentos. Né? A gente precisa pensar em coisas que nos dê esperança, em coisas que são verdadeiras, em coisas que são boas, em coisas que são agradáveis. Se vier pensamento de passado, pensamento de coisa ruim, jogue fora em nome de Jesus, sabe? Eu falo, eu mando embora esses pensamentos em nome de Jesus. Repreende isso da tua vida, não queira isso, não aceite isso como verdade na tua vida. Se desligue do passado, né? Para a gente poder experimentar as coisas presentes, né? Que Deus dá para nós todos os dias. O próprio nome diz, é um presente, né? Esse é o dia mais importante da nossa vida, o dia que é o único dia que a gente tem ação sobre ele. O único dia que a gente pode fazer alguma coisa é o dia de hoje. Então não vamos desperdiçar o dia de hoje ficando preso no passado, né? Nas coisas que já aconteceram, nas coisas que já foram. Deixa isso ir, né? Deixa isso ir, deixa isso embora. E vamos viver o hoje com os olhos voltados para o futuro, né? Grandioso, para aquilo que Deus tem preparado para nós, para aquilo que Ele prometeu a nós, para aquilo que Ele falou no nosso coração, porque Ele fala no nosso coração. A Bíblia fala assim que é Deus quem efetua o querer e o realizar. Então, se Ele colocou um sonho no teu coração e você já ficou imparcial para aquilo, né? Nós falamos isso essa semana. Para a gente experimentar qual que é a vontade de Deus para nossa vida, a gente precisa ser imparcial às nossas próprias vontades. O tanto faz, sabe? Assim, Senhor, eu entrego esse sonho, essa coisa que está no meu coração, essa vontade de realizar isso, eu coloco diante do Senhor. Se for o teu melhor para minha vida, que permaneça em mim. Se não, que saia, que vá embora, porque eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Então eu não quero ficar preso às minhas próprias vontades, né? Coloque isso diante de Deus. E se aquele sonho permanecer dentro de você, não é coisa da tua cabeça, porque foi Deus que colocou. E essa palavra diz que Ele efetua tanto o querer, né, colocando sonhos dentro de nós, como o realizar. Ele nos capacita também para realizar aquilo que é sonho dele dentro de nós. É maravilhoso, né? Ou seja, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Todas as coisas o Senhor está no controle. Se a gente entregou as nossas vidas nas mãos dele, né? Ele está cuidando de nós, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, né? Esse tudo fará é nas coisas que a gente não pode fazer. Não vai esperando que Deus vai fazer tudo por você também, porque isso não vai acontecer. Eu digo assim, né, que Deus não é um pai que mima. Ele não faz aquilo que cabe a nós fazer, né? Ele falou lá para Josué. Josué é o sucessor de Moisés, né? Ele precisava atravessar o mar ali, o Rio Jordão, e herdar a terra prometida. Era uma tarefa muito difícil, eram 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas, porque a Bíblia fala só dos homens, né? Não fala das crianças e das mulheres. Era muita gente. Como que vai atravessar um rio que não tinha como atravessar a pé, né? E eles precisavam ir para o outro lado. E ele precisava ter a autoridade diante daquelas pessoas que estavam ali e confiança no Deus que estava guiando ele naquela direção, né? Ele tinha que acalmar o povo. Ele tinha uma tarefa muito grande nas mãos dele e muitas vezes ele se sentia incapaz de fazer aquilo porque Moisés era um homem extraordinário, né? E Deus falou para Josué, assim, eu sou com você, pode ir, que eu sou com você, né? Esforça-te que eu te ajudo. Olha, esforça-te que eu te ajudo. Se você tiver que levantar 1 hora antes do horário que você acorda normalmente,
esforça-te, eu te ajudo, né? Quando eu comecei a estudar inglês, né, que eu gosto muito da língua, assim, mas foi Deus que colocou isso no meu coração, faz muito tempo atrás, não sei nem quanto tempo, assim, sei lá, uns 8 anos, acho, 6 anos, sei lá, por aí, faz bastante tempo atrás. E eu lembro até hoje onde eu estava no centro de Curitiba, eu estava andando na rua, né? E de repente eu tive uma visão aberta, assim, né? Uma visão andando, não estava sonhando, eu estava andando na rua. E a minha mente voou, assim. E eu me vi num lugar, assim, parecia uma reunião com cerca de umas 30 pessoas. E eu estava falando para elas da palavra de Deus, né? Eu lembro até hoje a roupa que eu estava vestida, uma camisa branca. Tava com uma saia xadrez, eu nem tenho saia xadrez. E eu tava falando em inglês. E naquele tempo eu não sabia uma palavra em inglês, só esses hot dog, hambúrguer, essas coisas assim, né? Eu não sabia nada de inglês. E eu lembro que eu tava falando com aquelas pessoas e conversando ali em inglês. Eu vi isso nitidamente. E eu lembro que eu até citei um louvor, né? E eu cantarolei assim um louvor da Fernanda Brum, né? Aquele louvor do Espírito Santo, né? Espírito Santo, olhe por mim, ou ore por mim, acho que é assim, né? E eu tava cantando aquele louvor em inglês também, né? E aí tá, passou aquilo. Ali eu entendi que eu tinha que estudar aquilo, porque junto com aquela visão, aquele sonho, veio um desejo assim intenso no meu coração, como se eu não pudesse mais viver se eu não aprendesse aquilo, né? E eu comecei a estudar, né? E aí eu fui conhecendo as palavras e eu fui vendo que aquela visão era muito real, porque as palavras que eu tinha falado naquele louvor, que foi o que eu mais lembrei, né? Eram as mesmas palavras reais em inglês, né? Então foi algo de Deus, foi uma profecia, aquilo foi uma amostra, né? Deus me mostrou algo que ia acontecer, que poderia acontecer, né? Porque Deus nos mostra às vezes algumas coisas que é o sonho dele para nossa vida, o desejo do coração dele para nós, mas depende muito de nós o realizar, né? Porque se eu não fizesse a minha parte de estudar, eu não ia aprender, né? Até aí numa ocasião eu comecei a estudar e aquilo, nossa, era muito complexo, muito complicado. E aí eu escutei alguns testemunhos assim de pessoas que Deus ensinou japonês, né? Foi um testemunho assim que um rapaz ele dormiu, ele sonhou que um anjo veio e ensinou para ele o japonês, e no outro dia ele acordou falando japonês. Eu falei, Senhor, por que o senhor não faz isso comigo? Não seria muito mais fácil, né? Podia acordar falando inglês, pronto, resolveu. E aí o Espírito Santo me lembrou desse versículo: esforça-te que eu te ajudo, esforça-te que eu te ajudo. E naquela ocasião, eu consegui um trabalho dentro de uma agência de publicidade, e eu trabalhei 1 ano e 8 meses naquela agência, né? E no começo eram 4 funcionários, depois virou 2 e depois sobrou só eu, né? Fiquei só eu lá, cuidando de tudo. E os donos nunca estavam lá e não tinha serviço, as coisas não estavam muito bem, assim. E eu não tinha muita coisa para fazer. Então eu ficava estudando, né? E eu ficava estudando, ficava assistindo vídeos no YouTube e ficava estudando. E eu lembro muito bem, assim, que eu pensava numa dúvida, falei, tá, mas por que que isso é isso naquela situação e nessa situação não é? E dali a pouco vinha vídeo sugerido lá no YouTube, né? Da parte de inglês, que era o que eu estava estudando. E aparecia aquela resposta que eu estava pedindo. Aí eu assistia aquele vídeo. Aí surgia outra dúvida. Aí eu vinha outro conteúdo e eu lia e eu assistia aquilo eu trazia entendimento, né? E aquilo foi dias e dias e dias e dias e dias e assim foi quase 1 ano eu estudando daquela forma ali e eu aprendi muita coisa. Depois eu fiz um cursinho e aí eu fui mais assim para juntar uma coisa na outra porque eu já tinha aprendido muita coisa com Deus, né?
Então é muito real essa palavra, né? Esforça-te que eu te ajudo. Deus efetua o querer e o realizar. Ele coloca o sonho dentro de você. Ele te mostra uma vontade perfeita dele para a tua vida. E aí ele te capacita, ele te ajuda a alcançar aquilo. Mas depende de você. Ele fala no seu interior, ele fala no seu ser interior, que é o nosso espírito, né? A psicologia fala, né, que nós temos o id, o ego, o superego, sei lá, o subconsciente, eles se dividem de um jeito lá. Mas se a gente for ver, a Bíblia também divide o nosso ser em corpo, alma e espírito, né? Esse ser interior, esse subconsciente que a gente conhece, ouve falar, é o nosso espírito. E Deus, ele é espírito, e o espírito de Deus habita no meio de nós por meio de Jesus Cristo. Nós já falamos muito disso, né? Pelo sacrifício de Jesus na cruz, nós temos acesso a Deus. Então ele fala ao nosso espírito. Nós temos conexão com Deus. O Espírito Santo vem habitar dentro do nosso espírito a partir do momento que a gente reconhece o Senhor como o Senhor das nossas vidas, né? É isso que fala no começo desse livro de Efésios que a gente começou a ler, né? Que é a partir do momento que você creu, que você ouviu a palavra da verdade e creu nela de todo o teu coração, né? E declarou isso, o Espírito Santo vem e te sela com o selo, né? Fala assim, ó, esse pertence a Deus, né? Então, o Espírito Santo habitando dentro do nosso espírito, ele fala ao nosso coração. Por isso que a palavra fala, nós lemos no versículo 2 desse mesmo livro de Efésios, que ele. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas aqui, ó, no 6, no 2:6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Paulo falou assim: antes a gente estava morto no pecado, a gente estava envolvido com as nossas próprias vontades, com as nossas próprias crenças. E veio Jesus e nos resgatou. E com ele nós estamos assentados com Deus nas regiões celestiais. Nós somos um com Deus, através do Espírito Santo, unido ao nosso espírito. Então a gente tem condições de ouvir a vontade de Deus para a nossa vida e a voz dele falando ao nosso coração através desse espírito. Ó, a Margot falando ali, né, do Efésios, livro preferido. É lindo demais esse livro. E nós estamos lendo, que nós estamos degustando essa palavra aqui, já faz alguns dias, né? Mas como eu comentei ontem a gente nem leu nenhuma parte, mas não é o terminar, né? É o caminho, né? Como andar de trem. O importante não é você chegar, o importante é a viagem, é o caminho que você vai olhando os lugares, as paisagens. E a palavra de Deus não é um livro que a gente lê querendo chegar no final, acabar ele, mas a gente precisa degustar. A palavra diz para a gente meditar na palavra, né? Meditar, porque a gente tem que parar e pensar, tem que trazer aquele versículo que você está lendo para dentro da tua vida, porque a Bíblia é viva e eficaz, né? Ela fala com a gente todos os dias. A gente precisa colocar essa palavra em ação dentro de nós, para que a nossa mente seja transformada, né? Como nós falamos lá no comecinho, transformai-vos, né? Paulo falou, né? Não vos conformeis, não tome a forma desse mundo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da tua mente, né? Para que a gente possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não tem como experimentar a vontade de Deus, que é ilimitada, com uma mente limitada. A gente precisa expandir a nossa mente, aumentar a nossa fé, crer no sobrenatural, crer no invisível, crer naquilo que não está diante de nós, né? A palavra diz assim que a fé é a certeza das coisas que a gente não está vendo, né? Então a gente precisa ter certeza das coisas que a gente não está vendo, porque se Deus prometeu, se Ele te deu uma visão lá atrás, te mostrou que era capaz, você vai conseguir, por mais difícil que seja. A partir do momento que você se esforça para isso, você faz a tua parte, né? Esforça-te, eu te ajudo. Então vamos ler aqui o finalzinho do capítulo 3 de Efésios, que diz assim, olha que lindo, né? Paulo falando ali para o povo, né, da igreja. Ele estava em prisão quando ele escreveu esse livro. Ele diz assim, por essa causa, né, pela causa deles, como a gente leu anteriormente ali, ele falou assim que não era para eles ficarem tristes por ele estar em prisão,
mas se gloriar, se alegrar, porque isso era a glória dele, né? Eles estarem, ele está ali, mas está intercedendo pela igreja, está podendo falar com a igreja, está podendo escrever para a igreja. Aí porque era a alegria dele ver que as pessoas estavam crendo e andando segundo a palavra de Deus. Oi, Manuela, tudo bem? Que bom que você conseguiu assistir, né? É, a Eunice está ali também, a Estética, que bacana. Sejam bem-vindas, né? A Manuela já acompanhou várias vezes, né, Manuela? Tá lá na Angola, né? Longe, né? Não é sempre que você consegue estar aqui. Mas que bom que deu tudo certo. Então, ele diz ali, né? Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos pelo poder, mediante o seu espírito, no homem interior. Olha só que livro que a gente estava falando. Para que, segundo a riqueza da sua glória, olha, ele falou assim: por essa causa eu me coloco de joelhos, eu peço a Deus por vocês, de quem, diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. Olha, isso é muito lindo, porque lá no Antigo Testamento a gente lê assim, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Olha, deu uma pausa aqui, mas acho que voltou, né? Deu uma pausa aqui na. Vocês já viram, já ouviram isso, né? O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, né? Aí ele tava dizendo aqui, agora, ó, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família no céu, tanto no céu como na terra. Então, hoje não é mais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, mas o Deus da Rosa, o Deus da Paula, né? O Deus da Nanda, o Deus da Luciane. Louvado seja Deus, né? Ele é o nosso Deus, ele é o nosso Deus. Aí ele continua ali, né? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. Então, ele quer nos fortalecer mediante o seu espírito no nosso homem interior, no nosso espírito, né? Ele precisa crescer em nós. Ele precisa crescer em nós. A Rosa está dizendo que primeira vez aqui, não sabia. Não sabia que era tão abençoada essa live. Ai, é uma benção mesmo, Rosa. Tem transformado assim, a minha vida, né? Tem me acrescido fé todos os dias, porque é um alimento, né? A palavra de Deus é um alimento. E quanto mais a gente se alimenta da palavra de Deus, mais essa voz cresce no nosso eu interior, mais a gente consegue ouvir a voz do Senhor, mais a gente consegue se aproximar dele, né? E isso é muito maravilhoso. É como se aquela vozinha que ele fala lá no nosso interior, quanto mais a gente para ouvir ele dentro de nós, mais claro essa voz fica. Aquilo que antes era só uma intuição, né? Ah, eu acho que era para eu ter feito assim, né? Eu acho que era para eu ter ido para aquele lado. Que a gente chama lá, né? Sexto sentido, intuição, não sei que nome você gosta de dar. Mas é a vozinha interior, né? E a gente sabe, quando a gente conhece o verdadeiro, a gente sabe que aquela voz vem da parte de Deus, porque o nosso espírito, ele também consegue conexão com outros espíritos nesse mundo espiritual aí, né? E não é só coisa boa que tem à nossa volta, né? Não é só porque a gente não vê que não exista, né? Tá aí os vírus e as bactérias para provarem isso, né? E eles existem, eles fazem um estrago se a gente permitir, se a gente não se cuidar, né? E como que a gente vai saber qual que é a voz de Deus, qual que é a voz do mal falando ao nosso espírito? A gente sabe, né? Da mesma forma que a atendente do caixa ali de um supermercado, ela vê nota de dinheiro o dia inteiro, gente. Ela faz aquilo o dia inteiro, ela conta dinheiro o dia inteiro, ela pega dinheiro o dia inteiro. E de repente ela pega uma nota, né? Tem um papelzinho aqui, né? E começa a olhar assim, ó, bem na tua vez, né? Começa a olhar e olha, né? Estranha, né? Será que isso aqui é o verdadeiro?
Aí ela vai lá, pega uma canetinha, às vezes alguma coisa, dá uma riscadinha, é o verdadeiro, então tá bom, então tá tudo certo, né? E porque ela vê aquilo ali o dia inteiro. Ela sabe qual que é a nota verdadeira, né? A hora que entra uma falsa, ela estranha. Fala, peraí, isso aqui não é igual à verdadeira. E da mesma forma, a nossa comunhão com Deus faz a gente conhecer aquilo que é verdadeiro. Quanto mais você se alimenta da palavra dele, quanto mais você lê a respeito de Deus, mais você conhece a ele. A hora que entra uma vozinha na tua mente, você fala, epa, isso aí não é dele, essa aí não veio de Deus, né? Sai daqui, né? E é assim. Então, a gente precisa conhecer o verdadeiro, precisa crescer naquilo que é verdadeiro, para que quando vier uma informação falsa, às vezes até uma palavra que você recebe de alguém, fala assim, pera, não é isso que Deus fala a meu respeito, né? Não é isso, eu não sou isso. Aí você rejeita aquela palavra e deixa ela embora e pronto, e vive, abençoa aquela pessoa, em nome de Jesus, esquece aquilo, perdoa, né? Não tome para você como verdade aquilo que não é verdade, né? Não receba como verdade aquilo que não é verdadeiro. As coisas que Deus fala a nosso respeito são coisas boas, coisas de bênçãos, coisas de bom. Aquilo que você ouve, né, que vem às vezes da parte de alguém que te denigre, que te fala, coloca tudo isso diante do Senhor e fala, Senhor, de tudo isso que eu ouvi, o que é verdade a meu respeito? Me mostra aquilo que eu não estou conseguindo enxergar acerca de mim mesmo. Será que eu estou sendo isso que essa pessoa falou? Né? Coloque diante de Deus. Ele vai mostrar para você aquilo que você precisa ser transformada, aquilo que você precisa ser moldada, né? E não pela aceitar tudo como verdade, algo de pessoas que você nem sabe se realmente elas amam você, né? Se elas estão falando aquilo para te transformar para algo melhor ou para se vingar de algo que elas não tiveram da tua parte, né? A gente não conhece o coração das pessoas. A Bíblia fala assim, Paulo dá uma instrução para a igreja, ele fala assim, exortai-vos uns aos outros em amor, né? A gente pode sim falar aquilo que está errado na vida do outro, mas em amor. Se você não sente amor pela vida daquela pessoa, não fale nada. Fale nada, porque vai ser julgamento e crítica o teu comentário, né? Então, e a gente não está na posição de juiz para com a vida de ninguém. Da mesma forma, ninguém está numa posição de juiz para conosco, né? Então, a gente precisa colocar diante de Deus tudo aquilo que a gente ouve, seja palavras verbalizadas, sejam palavras que vêm ao nosso coração, ao nosso interior. Se a gente não tem certeza se aquilo vem de Deus, coloque diante do Senhor e Ele vai te mostrar, né? Vai, com certeza, Ele vai. Ele não deixa a gente ser enganado, né? A palavra fala isso, e não sereis enganados, porque lembra que esse Espírito que está dentro do nosso Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, ele nos guia em toda verdade, em toda justiça e em todo juízo. É para isso que ele veio, para nos guiar em toda verdade, em toda justiça e em todo juízo. Então, ele nos direciona naquilo que é reto. Nós já lemos lá em Jeremias 31, né, onde ele fala assim, que a lei seria impressa no nosso coração e ninguém mais precisa perguntar um ao outro, olha, conhece o Senhor, mas a gente saberia isso, porque dentro de nós estaria algo que nos direcionaria a isso. Eu vou ler, porque essa palavra é muito linda. E vale a pena a gente ler sempre, para nos lembrar, né, quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo, né? E 31, no versículo 31. Eu vou ler a partir do 30, porque é um contexto aqui, é muito, muito lindo a gente entender, né, de onde que veio. Ele falou assim, essa palavra é Deus que falou a Jeremias. Jeremias era profeta é aquele que ouve de Deus e transmite ao povo. Ele era ungido por Deus para essa unção de profeta, para ter a capacitação para ouvir ao Senhor. Hoje, nós não precisamos mais
da intermediação de um profeta, porque esse Espírito Santo, ele está dentro de nós. Todos nós podemos profetizar. Paulo explica isso lá no livro de Coríntios, né? Ele fala que todos podeis profetizar. Olha que maravilha! Nós ganhamos um tesouro da parte de Deus, um tesouro, né? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que o tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Aquelas tábuas da lei, né? Não era aquela aliança ali. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas aquela aliança que eu fiz, eles não deixaram de lado, eles ignoraram, eles não viveram aquela aliança. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, né? Glória a Deus, a gente está vivendo esse tempo dessa promessa, em que essa lei, ela habita hoje dentro de nós. Através do Espírito Santo de Deus, a gente tem como saber aquilo que é o certo e aquilo que é errado. Se a gente parar diante do Senhor para ouvir aquilo que Ele tem para nos dizer, né? Como já repeti várias vezes, a oração não é um monólogo, mas é um diálogo, onde a gente fala com alguém, né? Então a gente precisa parar para ouvir o que essa pessoa diz, né? Não aquelas orações apressadinhas e já vai dormir. Para ouvir. Para ouvir o que o Senhor diz ao teu coração. E Ele vai falar ao teu coração, né? E ali Ele vai te direcionar naquilo que é o certo, naquilo que é o errado, porque a lei dele está aqui, dentro de nós. Amém? Glória a Deus, né? Por mais esse dia. Então, deixa eu voltar aqui em Efésios, né? Para a gente guardar essa palavra no dia de hoje, meditar sobre ela, porque cada vez que a gente medita sobre a palavra, a gente ouve ela duas vezes, né? A gente traz ela para a nossa realidade, a gente aplica ela na nossa vida. E isso é importante, né? Mais importante do que você conhecer a Bíblia toda, é você conhecer, nem que seja um versículo, e colocar ele em prática. Porque se você conhecer a Bíblia toda e não viver nada daquilo, não vai ter valor nenhum na tua vida, né? A gente precisa pôr em ação aquilo que a gente aprende da parte de Deus e ser transformado cada dia, né? Transformando a nossa mente, substituindo as nossas próprias verdades pela verdade do Senhor, né? E assim a gente vai experimentar a vontade dele, né? Que é boa, perfeita e agradável para nós. Então, esse versículo que a gente leu é o versículo para a gente guardar para o nosso dia, né? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o Espírito Santo, né? O Espírito, lembra que eu falei, né? Toda vez que você lê Espírito na Bíblia, com letra maiúscula, é Espírito Santo, é o Espírito de Deus. E quando está em minúsculo, ele está falando a respeito do nosso Espírito. E aqui está em maiúsculo. Então, mediante o seu Espírito, o Espírito de Deus no homem interior, né? Então, que Ele conceda essa riqueza, né? Essa riqueza no nosso coração e nos fortaleça para a gente viver cada passo, né? Na direção daquilo que Ele tem nos mostrado. Amém? Beijo grande para você. Olha, bastante gente aqui. A Paula, tudo bom, Paula? Eu vi você ali, imediatamente traduzi, né? Lembrei, tudo bom? Que bom que deu tempo de você assistir aqui. Glória a Deus, Nanda. Fico feliz também, né? Fico feliz. Um beijo grande para você, um ótimo dia, né? Que Deus abençoe grandemente o seu dia. A gente se vê amanhã, se Deus quiser, às 6h16.